Imaginação Ativa e a Cura Gay no Brasil, com a doutora Sônia Lira. Para quem ainda não sabe, a doutora Sônia Lira é diretora do Departamento de Imaginação Ativa, da JB. Ela é diretora de ensino do Instituto Jungiano do Paraná, é doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, mestre em Filosofia pela PUC Paraná, é analista junguiana formada pelo Instituto Jungiano de São Paulo, analista de data, membro do Instituto Jungiano aqui do Paraná, graduada em Psicologia pela PUC do Paraná e com muita experiência na área de Psicologia Analítica, com ênfase na intervenção terapêutica, supervisão e pesquisa. Principalmente as pesquisas em imaginação ativa. Ela é pós-graduanda em Fotografia, Imagem e Movimento também, pela Universidade Positivo do Paraná. Androginia, imaginação ativa e cura gay no Brasil. O que é que isto veio fazer aqui, então, neste simpósio, no final do simpósio? Então, quando nós começamos a conversar em grupo sobre a cura gay e sobre o que está acontecendo no país, essa sacudida que parece que está sendo dada, eu imprimi, sinceramente, várias páginas. Pensei, se alguém me fizer uma pergunta e eu não sou expert nesse assunto, eu vou tentar acionar o que os jornais disseram, as datas que eu ainda não sei de cor, né? Que o conceito de homo nasceu agora no final do século XIX, o Dr. Caroly Benkert, né? Ele começou a usar o termo homo para querer dizer igual, semelhante, igual, né? E o hétero para dizer diferente. Então, a partir disso, começou a surgir o conceito de homossexual. E, na época, estavam sendo feitas muitas classificações. Uma figura masculina e uma figura feminina, aliás, sem as quais nenhum de nós estaria aqui hoje, né? Enquanto a ciência não avança e cria os novos modos de gerar crianças. Então, esse era o padrão normatizado, ou seja, adequado socialmente, que devia ser assim. Qualquer outro que não fosse assim, estava para além da normatização. E nesse período do final de 1919, então, nós vamos ter assim movimentos históricos onde os iguais podiam se amar sem serem assassinados, mutilados, torturados, rejeitados, excluídos socialmente, em nome da norma. Porque em nome da norma são os conceitos que estão sendo massacrados. Como as pessoas estão identificadas com os conceitos e as classes sociais se separam devido aos conceitos, as pessoas pagam as penas de estarem identificadas com um conceito. Então, são os conceitos que têm que ser revistos e têm que ser renomeados para que mude um pouco o padrão da mentalidade de massa. Porque a massa pensa conforme a grande maioria pensa, conforme os conceitos são propostos. Por quê? Porque não existe reflexão ainda nos níveis mais básicos do desenvolvimento do ser humano. Quando um ser humano já tem reflexão, ele já está em níveis mais elevados. Eu não estou falando em camadas sociais. Eu estou falando em níveis mentais evolutivos, mesmo porque eu não sou socióloga, não sou política, não sou bióloga, portanto, eu não vou adentrar nesses campos de discutir, porque me parece que essa discussão vai continuar. Eu já começo a receber as primeiras agressões por ter aberto o tema num simpósio, né? Já começam a me cobrar como que eu permito, como é que eu me deixo incluir num tema tão baixo quanto a homossexualidade, seja ela masculina, feminina, bi, trans, não sei o quê, não sei o quê. Não me interessa a genitália das pessoas, nem héteros, nem bi, nem trans, nem coisa nenhuma. Cada um faz com a sua genitália o que bem entender, de acordo com o seu nível evolutivo.
de acordo com a sua possibilidade. Só que acontece que o conceito, quando você usa o conceito, e eu estava fazendo essa pergunta outro dia para um grupo de amigos e pessoas queridas que são homossexuais, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você diz o conceito? Você vai direto para a genitália das pessoas, você não vai para o processo evolutivo do ser humano, você não vai lá ver o que de maravilhoso essas pessoas estão contribuindo, ou o que de terrível elas estão fazendo como seres humanos, não por essa ou por aquela genitália. Que é isso, gente? O que é isso? Então isso tem que ser relido, isso tem que ser refeito, né? Porque as pessoas, nós vamos ver na história, os crimes estão acontecendo, os jornais estão dizendo aqui, tem várias mortes por dia. Por quê? Devido a um pensamento unilateral que agride os conceitos. E as pessoas pagam o preço por isso. Então eu espero que esse novo ciclo, que se ele vier a se desenvolver do modo como eu estou propondo e me dispondo, junto com todo um grupo, que talvez a gente possa refletir um pouco mais sobre os conceitos. Porque as pessoas humanas, elas vão continuar sendo humanas, e elas vão carregar os seus estágios, sejam héteros, bis, homos, trans, não sei o quê, talvez venham dar novos nomes. Eu já me coloquei na 4ª categoria, né? Já estou no mundo dos idosos. Não sou mais nada agora nessas alturas, né? Não sou mais homem, não sou mais bi, não sou mais trans, não sou mais hétero, não sou mais nada. Sou idosa já, né? Então, somos de uma outra categoria, né? Como o tema é matéria-prima da cura. Matéria-prima da cura. E estava em jogo, está, né? Nessa notícia que sacudiu o país e os jornais e tudo mais. E é possível cura gay, não é possível cura gay, e o que é que faz com a cura gay? Atenção, na psicologia analítica do Carl Gustav Jung, que é o que nós todos aqui, de uma forma ou de outra, nos orientamos pelo mesmo pensamento. Vejam, Jung disse, gente, vocês não sejam junguianos, pelo amor de Deus, sejam apenas vocês mesmos. Acontece que os grupos sociais, eles se encontram em torno de uma certa determinação, por assim dizer, né? E nós nos agregamos a esses grupos. Então, quando nós apreciamos o pensamento de Freud, apreciamos o pensamento de Jung, apreciamos o pensamento, sei lá eu de quem, nós nos agregamos em grupos e queremos compartilhar desse pensamento, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, nesse pensamento, a palavra cura significa não exatamente a eliminação de um sintoma. A palavra cura quer dizer encontrar o sentido do sintoma. Desde que eu entenda, ser hétero é um sintoma, ser homo é um sintoma, ser bi é um sintoma, ser trans é um sintoma. Se eu entender esses conceitos generalizados, que agrupam determinados seres humanos como um sintoma, então a cura desse sintoma, a cura desse conceito, é pura e simplesmente encontrar o sentido de quem eu sou, daquilo que me caracteriza. O centro originário da psique, isso de que nós estamos falando, a base e a origem de tudo, é andrógeno. Significa o quê? Em alemão, não existe o nem a para denominar este centro da alma. Em alemão é das selbst. O si mesmo em português, porque português não tem das, português não tem neutro. Então, português classifica ou é o, ou é a, ou não tem, né? Então, o andrógeno, o arquétipo do andrógeno, ou seja, esse centro da alma de onde tudo emerge e provavelmente para onde tudo volta, né? Ele pode ser o nosso conceito de referência para que as pessoas venham a compreender a nossa diferenciação instintiva como seres humanos. Por que certos seres humanos se atraem pelos seus iguais? Por que certos humanos se atraem pelos seus diferentes? Por que certos seres humanos se atraem pelos seus diferentes e pelos seus iguais? E por aí afora.
Nós vamos ter que sempre requalificar ou renomear, porque a linguagem vai nos colocar dentro de certos sistemas de nossos padrões, de certos padrões. A questão é como encontrar uma linguagem que permita que nos respeitemos uns aos outros quando eu leio que alguém tem um instinto, uma direção, uma orientação sexual, homo, por exemplo, que é o que está em jogo. Então, está dito por aí, na mídia, e eu achei excelente, gente, eu achei excelente porque sacode tudo. Vamos ter que repensar, vamos ter que reler. Eu mesma, há anos, pensava sobre isso, mas nunca tinha tomado uma decisão de fazer uma releitura do que está acontecendo. Mesmo tendo pessoas muito amadas há muitos anos, com as quais eu convivo e as quais eu ouço continuamente os sofrimentos. Os sofrimentos de não poder se identificar, por quê? Porque pode, inclusive, ser morta por uma identificação conceitual. Não é pelo indivíduo. As massas não olham o indivíduo, as massas olham os conceitos. E é assim, foi assim, e provavelmente continuará sendo assim, até que a gente possa modificar o conceito, modificar a leitura. Agora, ainda tem pessoas que não vão fazer terapia porque terapia é para louco. Tá? Como eu ultrapassar os rótulos, como eu ultrapassar conceitos tão arraigados, é preciso ir vencendo a persona, passo a passo, só que às vezes eu venço uma dimensão da persona e nasce outra. Né? É assim que os grupos sociais funcionam. Por isso, nosso foco é o indivíduo. Quanto mais indivíduos tiverem um conhecimento, uma reflexão, e como vocês estiverem questionando, é provável que, com o passar do tempo, saiam novas obras, novos livros. Nós não temos bibliografia, gente. Temos um grupo de estudiosos estudando a homossexualidade, nós não temos bibliografia. Nós não temos material. Por quê? Porque ninguém publica. Então, assim, espera-se que os homossexuais, masculinos e femininos, se quiserem contribuir com textos, com ideias, com questões, a gente amanhã depois possa ter um simpósio, sei lá, alguma coisa que possa ser esse o tema, né? Do começo ao fim, com muitas reflexões, mas especialmente penso que os primeiros a serem orientados devem ser os pais e familiares, porque eles são os grandes massacrantes das crianças que trazem essas tendências junto consigo. Tudo bem? Podemos fechar? Queridos, gratidão do fundo do coração, esperamos ter contribuído com algumas sementes e até uma próxima vez, tá bem?